Introdução. Um conselho de amigo para a sua vida. Seja muito bem-vindo. Se você chegou até aqui, imagino que seu coração esteja buscando respostas, ou talvez um alívio para dores que só você conhece. Fico feliz que tenhamos nos encontrado neste momento. Quero convidar você para uma conversa honesta de alguém que deseja ver o seu bem. Muitas vezes, quando o sofrimento bate à porta, nossa reação natural é buscar um alívio imediato. Olhamos para Deus esperando que Ele haja como um gênio da lâmpada, que resolve tudo num estalar de dedos, sem nos perguntar o que aconteceu. Nós nos colocamos, às vezes, na posição de vítimas, esperando apenas o consolo. Mas o meu conselho para você, hoje, é diferente. É um convite para olhar a vida com mais profundidade, antes que a dor se torne maior. Jesus, em sua infinita sabedoria, certa vez curou um homem e depois lhe deu um conselho precioso, quase um segredo de proteção. Olha, você já está curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça algo pior. João 5,14. Percebe o carinho e o alerta nessa frase? Ele estava dizendo que existe uma maneira de evitar o sofrimento futuro. A realidade, meu amigo e minha amiga, é que a vida segue a lei da semeadura. Colossenses 3:25 nos lembra com seriedade que quem comete injustiça receberá a consequência disso, e Deus, por ser justo, não faz acepção de pessoas. Não adianta fingirmos que nada está acontecendo ou usarmos nossa fé como um escudo mágico enquanto continuamos plantando sementes ruins. A colheita sempre chega. Por isso, este livro não é uma acusação, mas um abrigo. Eu quero lhe oferecer o entendimento necessário para que você não precise colher frutos amargos lá na frente. A disciplina e o autocontrole que vamos discutir aqui não são fardos, são ferramentas de proteção. Quero lhe incentivar a ouvir essa realidade agora, enquanto há tempo, para que você possa fechar as portas para o mal e abrir as janelas para a verdadeira saúde. Vamos caminhar juntos nessa jornada de esclarecimento? Seja muito bem-vindo. Capítulo 1. O choque de realidade. A graça não anula a colheita. Atenção! O capítulo que você vai ouvir agora não é para quem busca um analgésico, mas para quem precisa de uma cirurgia. Preste muita atenção, pois vamos quebrar o mito de que a graça anula as consequências dos seus atos. Se você quer ser curado, precisa primeiro suportar a verdade sobre a sua semeadura. Muitas pessoas chegam ao aconselhamento procurando um analgésico, quando na verdade precisam de uma cirurgia. Elas querem que a dor pare, mas não querem parar de ferir a si mesmas. Este livro começa de uma forma diferente. Não vamos iniciar passando a mão sobre a cabeça ou dizendo palavras vazias de conforto. Vamos iniciar com a verdade, porque somente a verdade liberta. E a primeira verdade que precisamos encarar é o que eu chamo de choque de realidade. Vivemos em uma época onde se prega uma graça distorcida, uma ideia perigosa de que, porque Jesus morreu por nós, podemos viver de qualquer maneira, sem sofrer danos. Isso é uma mentira que tem levado muitos à doença e à morte prematura. Precisamos abrir o verbo. O pecado não é apenas uma regra religiosa que você quebra, é um veneno que você bebe. A inevitabilidade da consequência. Você pode ter ouvido dizer que, no tempo da graça, tudo é perdoado. E sim, o sangue de Cristo perdoa todo pecado confessado com arrependimento genuíno. Porém, o perdão restaura a comunhão com Deus, mas não cancela necessariamente as consequências naturais dos seus atos. Se um homem, mesmo salvo, pular de um prédio de 10 andares, a lei da gravidade não será suspensa porque ele é cristão. Ele vai se arrebentar lá embaixo. Da mesma forma, se uma pessoa se envolve em relações impuras, bestialidade ou imoralidade sexual, ela está violando leis espirituais e biológicas. A Bíblia é clara e cirúrgica sobre isso.
O apóstolo Paulo nos alertou em Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Observe a palavra corrupção. No original grego, ela remete à decomposição, à ruína, à morte. O pecado gera a morte. Romanos 6, 23. Às vezes essa morte é imediata, às vezes é lenta, manifestando-se através de doenças psicossomáticas, enfermidades venéreas, angústia mental ou colapso físico. O despertar necessário. O objetivo deste livro não é condenar você, mas despertá-lo. Você não pode plantar espinhos e esperar colher uvas. Se você tem vivido uma vida dupla, cometendo pecados ocultos e achando que Deus entende e que nada vai acontecer, pare agora. O seu corpo sabe, a sua mente sabe, o reino espiritual sabe. As doenças que muitas vezes enfrentamos e que nenhum médico consegue explicar a origem, podem ser o grito da sua alma colhendo o que foi plantado na carne. Aconselhamento bíblico de verdade começa aqui, encarando o fato de que somos responsáveis pelas nossas escolhas. A graça de Deus está disponível para nos dar força para mudar a plantação, mas ela não serve de desculpa para continuar plantando morte. Você quer ser curado? Então precisa primeiro ter a coragem de olhar para a sua semeadura. Pare, respire e tenha coragem. Se você abriu este livro esperando um afago no ego ou uma promessa mágica de que tudo vai ficar bem sem que você precise mudar nada, feche-o agora. Este livro não é para quem quer continuar se enganando, é para quem está cansado de sofrer e quer entender a causa real da sua dor. A Bíblia diz em Tiago 1, 23, que aquele que ouve a palavra e não a pratica é como um homem que olha seu rosto no espelho e logo em seguida esquece a própria aparência. A maioria das pessoas faz isso com o pecado. Elas pecam, sentem uma pontada de culpa, mas logo se viram, esquecem o que viram no espelho e continuam a vida. O problema é que o seu corpo não esquece, a sua mente não esquece, e a lei espiritual não falha. A anatomia da consequência. Você acha que a graça é uma borracha que apaga a realidade física dos seus atos? Pense de novo. A graça perdoa a culpa eterna, mas ela não muda a biologia do que você fez ontem à noite. Jesus foi claro e aterrorizante quando disse ao paralítico curado em João 5,14: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus estava ligando diretamente o comportamento daquele homem à sua enfermidade física. Ele estava dizendo: existe algo pior do que estar paralisado, e o seu pecado pode te levar para lá. Quando você comete atos de impureza sexual, quando você se envolve em pornografia violenta ou perversões ocultas, você não está apenas quebrando uma regra, você está ingerindo veneno. A Bíblia diferencia o pecado sexual de todos os outros. Em 1 Coríntios 6, 18, está escrito: fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Entenda isso, contra o próprio corpo. Você está agredindo sua estrutura biológica e espiritual. Você está invadindo a morte para se instalar nas suas células, nos seus ossos, no seu sangue. O caso de Davi, quando os ossos gritam. Olhe para o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que tentou esconder um pecado sexual e um assassinato. Ele achou que, por ser rei, estava acima da lei da semeadura. O que aconteceu? O corpo dele entrou em colapso. Ele descreve a patologia do pecado oculto no Salmo 32, 3 e 4. Enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todo o dia. O meu vigor tornou-se em sequidão de estio. Davi não estava falando metaforicamente. Ele estava doente.
O pecado não resolvido é um ácido que corrói o sistema imunológico. Quantas doenças autoimunes, quantas dores crônicas sem diagnóstico médico claro, não são na verdade gritos de ossos que estão envelhecendo por causa de uma vida dupla? A ceia da morte. Quer algo ainda mais sério? Vamos falar sobre a Igreja de Corinto. Eles tratavam as coisas santas de qualquer jeito, viviam em pecado e iam tomar a Santa Ceia como se nada tivesse acontecido. Paulo não disse, não se preocupem, Deus é amor. Ele disse em 1 Coríntios 11:30, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, morreram. Leia de novo, muitos fracos, doentes e mortos. Não foi o diabo que os matou, não foi uma epidemia natural, foi a consequência direta de profanar o corpo e o espírito. A irresponsabilidade espiritual gerou patologia clínica, fraqueza física, doença real, óbito. O desafio do espelho. Agora, olhe para você. Não olhe para o seu vizinho, não pense no irmão que precisava ler isso. Olhe para você. Essas dores que não passam, essa angústia que aperta o peito, essa zica que parece perseguir sua saúde ou a saúde da sua família, será que não é o eco da sua semeadura? Se você planta vento, vai colher tempestade. Se você planta corrupção na sua carne, vai colher destruição na sua carne. Gálatas 6:8. Isso é matemático, é justo, é real. A boa notícia é que o diagnóstico é o primeiro passo para a cura, mas só há cura para quem admite que está doente. Se você continuar insistindo que seus atos não têm consequências, você está assinando seu próprio laudo. A pergunta que fica para este capítulo é: você está pronto para parar de se matar? Capítulo 2. O esconderijo de Adão e a cruz do corpo. Atenção! Neste capítulo, você vai descobrir por que continuar se escondendo como Adão só aumenta sua doença. Vamos entender o que significa carregar o corpo como uma cruz e como parar de usar a religião como desculpa para não tratar a causa real da sua dor. Ouça com coragem. Muitos leitores, neste exato momento, podem estar segurando este livro com uma mão e segurando um diagnóstico médico com a outra. E a pergunta que ecoa na mente é: o que foi que eu fiz? Ou, pior, muitos estão se fazendo de inocentes, indo à igreja em busca de cura como quem vai à farmácia, mas sem o arrependimento real que trata a origem do mal. No tempo de Cristo, os judeus tinham uma compreensão muito clara: o pecado gera enfermidade. Quando viram um cego de nascença, a pergunta dos discípulos foi direta: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? João 9:2. Jesus respondeu que naquele caso específico, nem ele nem seus pais haviam pecado, mas que aquilo era para que a glória de Deus se manifestasse. Mas cuidado, não use essa passagem como muleta para a sua consciência. Jesus não estava dizendo que o pecado nunca causa doença. Ele estava dizendo que aquele homem tinha um propósito específico. Hoje, muitos querem se esconder atrás da exceção do cego de nascença para não encarar a regra da semeadura. Não temos Jesus em carne e osso aqui hoje para cuspir no chão, fazer lodo e curar nossa cegueira congênita instantaneamente. O que temos é a realidade da nossa vida e do nosso corpo. A morte em prestações. Desde o Éden, Deus foi claro: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Alguém pode questionar: mas Adão não caiu morto no chão no momento em que comeu a fruta. É verdade, mas a sentença foi dada. A partir daquele momento, a morte entrou no sistema. As doenças nada mais são do que a morte cobrando suas prestações. São os sintomas iniciativos. A carne, ao ter contato com a lei e o conhecimento do bem e do mal, inclinou-se para o pecado, e o salário do pecado é a morte. As enfermidades, o envelhecimento, as dores crônicas, tudo isso são avisos do nosso corpo de que a sentença do Éden está em vigor.
Não adianta fazer como Adão e Eva. A primeira reação deles ao pecado não foi pedir perdão, foi sentir vergonha e se esconder. Eles coceram folhas de figueira. Hoje nós cocemos desculpas. Eles se esconderam entre as árvores. Hoje nós nos escondemos atrás de religiosidade vazia ou de tratamentos que só atacam o sintoma, mas ignoram a raiz espiritual. Deus perguntou: onde estás? Não porque ele não sabia, mas porque ele queria que o homem se localizasse. Você precisa parar de se esconder atrás da sua dor e encarar a causa dela. O corpo é a sua cruz. Checamos então ao Calvário. O que fazer quando a doença já está instalada? O que fazer quando o corpo já padece sob as consequências da vida e do pecado? Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Precisamos ser realistas. O seu corpo é a sua cruz. Este corpo que envelhece, que adoece, que sente as dores da colheita do que plantou, é o peso que você tem que carregar pacientemente. Carregar a cruz não é negar a realidade. Não é dizer eu não estou doente quando o exame diz que está. Isso é negação, não é fé. Carregar a cruz é olhar para a realidade do seu corpo, assumir a responsabilidade pelo que você causou, seja por pecado, seja por descuido, e ainda assim seguir Jesus. O apóstolo Paulo ensinou que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais. Romanos 8, 11. Há uma promessa de ressurreição e vida eterna, mas, enquanto estamos aqui, no hoje, não podemos fugir. Se a sua cruz hoje é uma consequência de um pecado sexual, de um vício ou de anos de mágoa guardada que virou câncer, você tem duas opções: continuar se escondendo como Adão, morrendo de medo e vergonha, sair do esconderijo, assumir sua cruz, confessar o seu pecado e caminhar com Cristo sabendo que a graça dele te sustenta mesmo no meio da consequência. A cura começa na verdade. A cura começa quando paramos de culpar o diabo ou a vida e nos olhamos no espelho, despindo as folhas de figueira que usamos para cobrir nossas vergonhas. Capítulo 3. Nomeando o veneno. A autópsia da alma. Atenção, prepare-se. Agora nós vamos entrar no laboratório da sua alma. Se você tem sentido dores que os médicos não explicam, este capítulo vai te ajudar a dar nome aos bois. Você vai aprender a identificar qual veneno emocional, mágoa, culpa ou medo está intoxicando sua biologia. Se você continuou ouvindo até aqui, é porque decidiu encarar a verdade. Ótimo! Agora vamos parar de falar em pecado de forma genérica. Pecado genérico gera arrependimento genérico que resulta em cura nenhuma. Quem vai ao médico e diz apenas "estou me sentindo mal", volta para casa apenas com um analgésico. Para haver cura, precisamos de um diagnóstico. Precisamos dar nome aos bois. Precisamos identificar qual foi o veneno específico que você ingeriu ao longo dos anos e que agora está corroendo sua biologia. A Bíblia é um manual de psicossomática muito mais avançado do que a medicina moderna. Salomão escreveu em Provérbios 17, 22, "O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos." Entenda, o espírito afeta a estrutura óssea. O imaterial afeta o material. Vamos analisar agora os venenos mais comuns que lotam os leitos de hospitais e as filas de oração. Veneno 1. A mágoa e o rancor. O câncer da alma. Muitos de vocês estão doentes não pelo que comeram, mas pelo que não conseguiram engolir na vida. A mágoa. A carta aos Hebreus 12:15 fala sobre uma raiz de amargura que brota e contamina muitos. A falta de perdão é classificada espiritualmente como um veneno de ação lenta. A ciência médica já comprova que o estado constante de rancor mantém o corpo em alerta, liberando cortisol, aumentando a pressão arterial e, o mais grave, deprimindo o sistema imunológico. Ao guardar mágoa de um pai, de um ex-cônjuge ou de um traidor, você está literalmente desligando as defesas do seu corpo contra as células cancerígenas. Você toma o veneno esperando que o outro morra, mas quem adoece é você.
Quantos tumores não são, na verdade, ódios calcificados? Quantas úlceras não são raivas que você não colocou para fora e que agora estão digerindo o seu próprio estômago? Veneno 2. A imoralidade sexual. O ataque ao sistema nervoso. Já falamos que quem comete imoralidade peca contra o próprio corpo, mas vamos aprofundar. O sexo cria vínculos de alma. Quando você se une a uma prostituta ou se envolve em adultério ou desce ao nível da bestialidade, você está fragmentando sua psique. A vergonha oculta e o medo de ser descoberto geram uma carga elétrica constante no sistema nervoso. Não é coincidência que muitas pessoas envolvidas em perversões sexuais desenvolvam síndromes do pânico, tremores, insônia crônica e impotência. O corpo está gritando que a fiação queimou. A culpa é um peso que a coluna vertebral não foi projetada para carregar sozinha. E aí vem as dores nas costas, a fibromialgia, o cansaço que nenhum sono resolve. Veneno 3. A murmuração e a língua, a podridão. Existe um veneno que muitos bons cristãos tomam todo dia, a reclamação. A Bíblia diz em Provérbios 14:30 que a inveja é a podridão dos ossos. A pessoa que vive reclamando, falando mal dos outros, invejando a vida alheia, está criando um ambiente ácido dentro de si. Lembra de Miriam? Ela usou a língua para falar mal de Moisés e instantaneamente ficou leprosa. A pele dela apodreceu. Hoje, a lepra moderna pode vir em forma de alergias inexplicáveis, doenças de pele que dermatologista nenhum cura, psoríase que ataca quando o estresse sobe. O veneno saiu da boca, mas a consequência estourou na pele. O diagnóstico é seu. Eu não estou aqui para adivinhar sua vida. Você sabe. Quando você deita a cabeça no travesseiro e a dor vem, o Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, provavelmente já sussurrou no seu ouvido a origem disso. Foi aquele ódio que você guardou em 1995. Foi aquele aborto que você fez e nunca confessou, fingindo que não aconteceu. É esse vício oculto que você alimenta toda terça-feira. O veneno está identificado. O seu corpo está mostrando o recibo da compra que você fez no passado. A pergunta agora não é, Deus, por que eu? Mas sim, Deus, eu reconheço que tomei este veneno. Como eu faço o expurgo? Capítulo 3. Complemento prático. A autópsia da alma. Quando o espírito adoece a carne. Atenção! Agora vamos traduzir o diagnóstico técnico que você acabou de ouvir para uma conversa de alma. Este complemento prático é para você sentir, na pele e na emoção, como esses venenos agem no seu dia a dia. Desligue o mundo lá fora e olhe para dentro. Se pudéssemos agora desligar o som do mundo lá fora e entrar no silêncio do seu quarto, o que ouviríamos? Talvez ouviríamos apenas a sua respiração. Ou talvez, se apurássemos os ouvidos, ouviríamos o som de algo quebrando lentamente dentro de você. Chegamos a um momento crucial deste livro. Até agora falamos que o pecado gera a morte e que o corpo cobra a conta. Mas eu não quero que você pense nisso como uma regra fria de um tribunal. Eu quero que você pense nisso como uma história, a sua história, que está sendo escrita nas células do seu corpo. Quando um legista faz uma autópsia, ele procura a causa da morte no corpo físico. Mas nós aqui vamos fazer uma autópsia da alma. Vamos procurar a causa da dor no espírito. A medicina trata o sintoma, o evangelho trata a raiz. E a Bíblia, esse livro milenar que muitos desprezam, na verdade é o tratado mais profundo de anatomia humana que existe. Ela nos ensina que o corpo não é uma máquina isolada. Ele é o palco onde a alma encena suas tragédias. Salomão, com sua sabedoria dada por Deus, nos deixou um diagnóstico em Provérbios 17:22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Entenda, o espírito afeta a estrutura óssea, o imaterial afeta o material. Vamos analisar agora os venenos mais comuns que lotam os leitos de hospitais e as filas de oração. O cálice da amargura. Talvez o veneno que percorra suas veias hoje tenha um nome antigo, a mágoa. A carta aos Hebreus nos alerta sobre uma raiz de amargura que brota e contamina muitos. Note que a Bíblia diz raiz. Uma raiz não fica na superfície,
Ela cresce para baixo, no escuro, na terra fofa do nosso coração. Ninguém vê a raiz, mas todos veem os frutos. Imagina aquela pessoa que te feriu, aquele pai que foi ausente, aquele sócio que te roubou, aquele cônjuge que traiu sua confiança. A dor foi real, a injustiça foi real, mas o que você fez com isso? Muitos de nós pegamos essa dor e guardamos num cofre blindado dentro do peito. Visitamos esse cofre todos os dias, alimentamos o rancor, desejamos secretamente o mal do outro. O problema é que o ódio é um ácido. Ele não destrói o frasco onde você quer jogá-lo. Ele destrói o frasco onde está guardado, você. Quantos tumores não são, na verdade, ódios calcificados? Quantas úlceras não são raivas que você não colocou para fora e que agora estão digerindo o seu próprio estômago? O peso do segredo e a fragmentação. Ou talvez o seu veneno seja outro. Talvez o veneno seja o veneno do segredo. Falo aqui da imoralidade sexual, dos vícios ocultos, das perversões que você não conta nem para o seu reflexo no espelho. A Bíblia diz que quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Mas por que esse pecado é tão devastador? Porque fragmenta a alma. Quando você se deita com alguém ou com alguma coisa, no caso das abominações, você deixa um pedaço de si e traz um pedaço do outro. Cria-se um laço, uma amarra espiritual. Viver uma vida dupla exige uma energia colossal. O medo de ser descoberto é uma sirene que toca 24 horas no sistema nervoso. Você sorri para a sociedade, mas por dentro está tremendo. Essa eletricidade do medo e da culpa queimam os fusíveis do corpo. Surgem as síndromes do pânico, as insônias rebeldes, a fibromialgia que faz o corpo doer ao toque. É o peso de uma cruz que você mesmo fabricou e que agora está esmagando suas vértebras. Davi disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O silêncio do pecado é o ruído da doença. A atmosfera da murmuração. E não podemos esquecer o veneno lento e diário, a língua. A murmuração, a inveja, a reclamação constante. Há lares que são tóxicos não porque falta comida, mas porque o ar é pesado de palavras de morte. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Pense na palavra podridão, decomposição. Pessoas que nunca estão satisfeitas, que vivem com o olho gordo na vida alheia, que amaldiçoam seus dias desde a hora que acordam, estão criando um ambiente ácido dentro de si. Lembra de Miriam? Ela usou a língua para falar mal de Moisés e instantaneamente ficou leprosa. A pele dela apodreceu. Hoje, a lepra moderna pode vir em forma de alergias inexplicáveis, doenças de pele que dermatologista nenhum cura, psoríase que ataca quando o estresse sobe. O veneno saiu da boca, mas a consequência estourou na pele. O diagnóstico é seu. Eu não estou aqui para adivinhar sua vida. Você sabe. Quando você deita a cabeça no travesseiro e a dor vem, o Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, provavelmente já sussurrou no seu ouvido a origem disso. Foi aquele ódio que você guardou em 1995. Foi aquele aborto que você fez e nunca confessou, fingindo que não aconteceu. É esse vício oculto que você alimenta toda terça-feira. O veneno está identificado. O seu corpo está mostrando o recibo da compra que você fez no passado. A pergunta agora não é, Deus, por que eu? Mas sim, Deus, eu reconheço que tomei este veneno. Como eu faço o expurgo? Capítulo 3. Complemento prático. A autopsia da alma, quando o espírito adoece a carne. Atenção! Agora vamos traduzir o diagnóstico técnico que você acabou de ouvir para uma conversa de alma. Este complemento prático é para você sentir, na pele e na emoção, como esses venenos agem no seu dia a dia. Desligue o mundo lá fora e olhe para dentro. Se pudéssemos agora desligar o som do mundo lá fora e entrar no silêncio do seu quarto, o que ouviríamos? Talvez ouviríamos apenas a sua respiração. Ou talvez, se apurássemos os ouvidos, ouviríamos o som de algo quebrando lentamente dentro de você. Chegamos a um momento crucial deste livro. Até agora falamos que o pecado gera a morte e que o corpo cobra a conta. Mas eu não quero que você pense nisso como uma regra fria de um tribunal.
Eu quero que você pense nisso como uma história, a sua história, que está sendo escrita nas células do seu corpo. Quando um legista faz uma autopsia, ele procura a causa da morte no corpo físico. Mas nós aqui vamos fazer uma autopsia da alma. Vamos procurar a causa da dor no espírito. A medicina trata o sintoma, o evangelho trata a raiz. E a Bíblia, esse livro milenar que muitos desprezam, é na verdade o tratado mais profundo de anatomia humana que existe. Ela nos ensina que o corpo não é uma máquina isolada. Ele é o palco onde a alma encena suas tragédias. Salomão, com sua sabedoria dada por Deus, nos deixou um diagnóstico em Provérbios 17:22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Pare e pense na imagem. Ossos secos. O osso é a estrutura, é o que nos mantém em pé, é onde o sangue é fabricado, na medula. Salomão estava nos dizendo, milênios antes da ciência descobrir a imunologia, que um espírito esmagado, triste, amargurado, interrompe a vida na sua fonte mais profunda. Vamos caminhar juntos por alguns corredores escuros da alma humana para tentar descobrir qual veneno você pode ter bebido. O cálice da amargura. Talvez o veneno que percorre suas veias hoje tenha um nome antigo: mágoa. A carta aos Hebreus nos alerta para uma raiz de amargura que, brotando, perturba e contamina muitos. Note que a Bíblia diz raiz. Uma raiz não fica na superfície, ela cresce para baixo, no escuro, na terra fofa do nosso coração. Ninguém vê a raiz, mas todos veem os frutos. Imagine aquela pessoa que te feriu, aquele pai que foi ausente, aquele sócio que te roubou, aquele cônjuge que traiu sua confiança. A dor foi real, a injustiça foi real. Mas o que você fez com isso? Muitos de nós pegamos essa dor e a guardamos num cofre blindado dentro do peito. Visitamos esse cofre todos os dias, alimentamos o rancor, desejamos secretamente o mal do outro. O problema é que o ódio é um ácido. Ele não destrói o frasco onde você quer jogá-lo. Ele destrói o frasco onde está guardado, você. Do ponto de vista pastoral e biológico, a falta de perdão é um estado de estresse crônico. É como se você estivesse em uma guerra eterna que nunca acaba. Seu corpo libera cortisol, sua pressão sobe, seu estômago queima. O câncer, muitas vezes, é o grito de uma célula que enlouqueceu num ambiente tóxico de ódio não resolvido. Você tomou o veneno esperando que o outro morresse, mas quem está definhando na cama é você. O peso do segredo e a fragmentação. Ou talvez o seu veneno seja outro. Talvez seja o veneno do segredo. Falo aqui da imoralidade sexual, dos vícios ocultos, das perversões que você não conta nem para o seu reflexo no espelho. A Bíblia diz que quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Mas por que esse pecado é tão devastador? Porque ele fragmenta a alma. Quando você se deita com alguém, ou com algo, no caso das abominações, você deixa um pedaço de si e traz um pedaço do outro. Cria-se um laço, uma amarra espiritual. Viver uma vida dupla exige uma energia colossal. O medo de ser descoberto é uma sirene que toca 24 horas no seu sistema nervoso. Você sorri para a sociedade, mas por dentro está tremendo. Essa eletricidade do medo e da culpa queima os fusíveis do corpo. Surgem as síndromes do pânico, as insônias rebeldes, a fibromialgia que faz o corpo doer ao toque. É o peso de uma cruz que você mesmo fabricou e que agora está esmagando suas vértebras. Davi disse, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O silêncio do pecado é o ruído da doença. A atmosfera da murmuração. E não podemos esquecer o veneno lento e diário. A língua, a murmuração, a inveja, a reclamação constante. Há lares que são tóxicos não porque falta comida, mas porque o ar é pesado de palavras de morte. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Pense na palavra podridão, decomposição. Pessoas que nunca estão satisfeitas, que vivem com o olho gordo na vida alheia, que amaldiçoam seus dias desde a hora que acordam
estão criando um ambiente ácido para suas células. Lembra de Miriam, a irmã de Moisés? Ela não matou ninguém, ela não adulterou, ela apenas falou, ela murmurou contra a liderança de Deus. E a consequência física foi imediata, a lepra. A pele dela manifestou a sujeira que estava na alma. Quantas doenças de pele, quantas alergias nervosas não são apenas a materialização de uma irritação interior que nunca cessa? O momento da verdade. Eu não estou aqui para apontar o dedo na sua cara. Eu estou aqui para segurar um espelho. Enquanto você ouve ou lê estas palavras, é bem provável que o Espírito Santo já tenha tocado na ferida. Aquele aperto no peito, aquela lembrança que veio à mente agora, não ignore isso. Isso não é coincidência, é o diagnóstico de Deus. O médico humano pode te dar um nome em latim para sua doença, mas Deus está te dando o nome espiritual da causa. Pode ser orgulho ferido de 1998. Pode ser aquele aborto escondido. Pode ser a pornografia de ontem à noite. Não tenha medo do diagnóstico. O câncer descoberto cedo tem cura. O pecado descoberto e confessado tem perdão e libertação. O perigo real é continuar fingindo que está tudo bem enquanto o veneno continua agindo. Você identificou o seu veneno? Sabe qual é a raiz que está amargando a sua água? Então segure essa revelação. Não a empurre para debaixo do tapete de novo, porque no próximo capítulo nós vamos aprender o que fazer com isso. Mas por hoje, o seu dever é apenas um: admitir. Pare de lutar. Renda-se à verdade. Somente a verdade pode começar a curar o que a mentira adoeceu. Capítulo 4. A toxicologia da carne. O cabo de guerra que rasga a alma. Atenção! Neste capítulo vamos analisar o relatório de toxicologia da sua alma. Você vai entender o cabo de guerra entre a carne e o espírito, e como os frutos da carne listados na Bíblia são, na verdade, substâncias químicas de morte para o seu corpo. Se você quer saber por que seu corpo está colapsando, ouça agora a explicação técnica e espiritual. Vamos aprofundar a nossa análise. Você já entendeu que o pecado é um veneno e que a mágoa apodrece os ossos. Mas agora precisamos catalogar esse veneno com precisão. Muitas pessoas acham que as obras da carne são apenas uma lista de coisas proibidas para garantir que você não se divirta. Isso é uma visão infantil. A lista que o apóstolo Paulo nos dá em Gálatas 5, 19 e 21 não é uma lista de regras, é um relatório de toxicologia. Paulo está listando substâncias comportamentais que são incompatíveis com a vida biológica e espiritual saudável. Para entender a doença, você precisa entender o campo de batalha. Você é formado por 3 partes: espírito, alma e corpo. O seu espírito, recriado em Cristo, quer subir, quer Deus, quer a vida. A sua carne, sua natureza humana caída, quer descer, quer o prazer imediato, quer o ego. E a sua alma, sua mente, vontade e emoções está no meio. Imagine um cabo de guerra brutal. De um lado, o espírito puxa. De outro, a carne puxa. A sua alma é a corda. O que acontece com uma corda esticada além do limite? Ela esquenta, ela desfia e, eventualmente, ela arrebenta. A doença psicossomática é exatamente isso, é a sua corda, alma, estourando e chicoteando o seu corpo físico. O estresse desse conflito interno libera uma química de morte nas suas veias. Vamos analisar os frutos da carne listados por Paulo, não como moralistas, mas como analistas da causa da sua dor. 1. O veneno da hostilidade, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas. Paulo usa várias palavras para descrever o conflito humano: ódio, discórdia, ciúmes, acessos de raiva. Você sabia que a raiva explosiva, que a Bíblia chama de tumos, é um bombardeio atômico no seu coração? Quando você vive em peleja ou discórdia, o seu corpo entende que você está em uma selva, cercado de predadores. Ele ativa o modo de luta ou fuga. Adrenalina e cortisol são despejados no sangue, o coração bate descompassado, as artérias se contraem.
Se isso acontece uma vez, tudo bem. Mas viver em estado de inimizade constante mantém essa bomba ligada 24 horas. Resultado? Hipertensão, arritmias cardíacas, derrames e um sistema imunológico desligado. Quem vive brigando morre mais cedo. Não é castigo, é fisiologia. A carne matou o corpo. 2. O veneno da obsessão, feitiçaria e idolatria. Aqui entra algo interessante. A palavra grega que Paulo usa para feitiçaria é farmakeia. Daí vem a nossa palavra farmácia ou fármaco. Isso se refere ao uso de drogas, poções, mas também ao desejo de controlar a realidade artificialmente. A pessoa controladora, manipuladora, que é uma forma de feitiçaria emocional, ou a pessoa viciada em substâncias, vive em uma ansiedade constante para que as coisas saiam do seu jeito. A idolatria, colocar algo ou alguém no lugar de Deus, gera uma doença específica, a obsessão. A mente não descansa. A ansiedade generalizada, TAG, muitas vezes tem raiz na idolatria. Você tem tanto medo de perder o seu ídolo, dinheiro, status, um filho, um amor doentio, que sua mente entra em colapso. O sono vai embora, a digestão para, o corpo rejeita o alimento. É a feitiçaria cobrando o preço na saúde mental. 3. O veneno da desmedida, bebedices e glutonarias. Paulo fala de orgias e bebediças. Aqui o ataque é direto à biologia. A carne pede excesso, mas o corpo foi desenhado por Deus para o equilíbrio, homeostase. Quando você entrega sua vida à glutonaria ou ao álcool para anestesiar a dor da alma, você está trocando uma dor emocional por uma falência de órgãos. Fígado gorduroso, diabetes, cirrose, pancreatite. Muitos cristãos oram por cura do diabetes, mas não confessam o pecado da glutonaria, o descontrole da carne sobre o apetite. Querem que Deus cure o efeito, mas continuam injetando a causa. 4. O veneno da corrosão interna, invejas. Voltamos à podridão dos ossos. A inveja é diferente da raiva. A raiva explode para fora, a inveja implode para dentro. A inveja é a tristeza pelo bem alheio. É uma doença autoimune espiritual. Assim como na doença autoimune o corpo ataca a si mesmo, na inveja a alma ataca a própria felicidade. Isso gera quadros depressivos profundos, falta de vitalidade, dores crônicas sem explicação. A pessoa murcha. O brilho dos olhos, que a Bíblia diz que traz saúde, apaga. O espelho da realidade. Olhe para essa lista: inimizade, impureza, ciúmes, acessos de raiva, facções, inveja, bebediça. Qual desses venenos você tem servido à mesa da sua alma? Enquanto o seu espírito tenta puxar você para a paz, para o amor, para o domínio próprio, que traz saúde, a sua carne está puxando para o estresse, para o ódio, para o excesso, e a sua alma está gritando. Esse grito é a sua gastrite, é a sua enxaqueca, é a sua insônia, é o seu câncer. Reconhecer que a doença é fruto desse cabo de guerra não é para te condenar, é para te mostrar que você pode soltar a corda. Você pode parar de puxar do lado da carne. Quando você identifica, eu estou com hipertensão porque sou viciado em ter razão e vivo em acessos de ira, tumos, você acabou de descobrir a cura. O remédio não é apenas o comprimido para baixar a pressão. O remédio é o arrependimento da ira e o aprendizado da mansidão. A cura real acontece quando a alma para de ser esticada e encontra descanso no espírito. E como disse Jesus, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Capítulo 4. Complemento prático. O jardim do coração. Entendendo o que cresce em você. Atenção! Você vai ouvir agora parábolas modernas que explicam como a raiva e a ansiedade agem no seu corpo. Preste atenção nas imagens da brasa na mão e do motorista fantasma. Se você entender isso, terá nas mãos a chave para desligar o mecanismo do estresse que está te matando. Vamos descer agora do laboratório para a varanda.
No capítulo anterior, nós olhamos para as obras da carne como um cientista olha para um veneno no microscópio. Mas eu sei que, na prática, a vida é mais confusa. A gente não acorda pensando, hoje vou injetar cortisol no meu sangue. A gente acorda apenas sentindo raiva, medo ou um vazio enorme. Para entender o que está acontecendo com a sua saúde e com a sua alma, eu quero que você imagine uma cena. Imagine que o seu coração é um terreno, um jardim, e neste jardim existem 2 jardineiros trabalhando ao mesmo tempo, mas com propósitos opostos. Um jardineiro é o Espírito Santo. Ele quer plantar paz, domínio próprio, alegria, coisas que deixam o terreno bonito e a terra fértil. O outro jardineiro é a sua carne, sua velha natureza. Ela é preguiçosa, imediatista e adora plantar ervas daninhas, espinhos e plantas venenosas que crescem rápido, mas matam o solo. A doença, meu irmão, minha irmã, muitas vezes é apenas o resultado de termos deixado o jardineiro ruim tomar conta do terreno por tempo demais. Vamos entender esses venenos que falamos antes, agora através de imagens que Jesus poderia usar se estivesse sentado aqui conosco. 1. A parábola da brasa, a ira e a hostilidade. Falamos sobre a raiva e como ela destrói o coração físico. Mas pense assim. A raiva é como segurar uma brasa acesa com a intenção de jogá-la em outra pessoa. Você aperta aquela brasa quente na mão, esperando o momento certo de atingir quem te ofendeu. Você fica horas, dias, às vezes anos segurando aquilo. A pergunta é: quem está se queimando? A pessoa que te ofendeu muitas vezes está dormindo tranquila, nem lembra mais do que fez. Mas a sua mão está em carne viva. O cheiro de queimado é na sua pele. Viver com raiva, brigando, discutindo em trânsito ou dentro de casa é viver segurando fogo. O corpo não aguenta, a pele queima, o estômago ferve, a cabeça lateja. Solte a brasa, o julgamento pertence a Deus. Solte a brasa antes que ela consuma a sua mão inteira. 2. A parábola do motorista fantasma. A ansiedade e o controle. Falamos sobre a feitiçaria como desejo de controle. Parece pesado, né? Mas vamos simplificar. Imagine uma criança no banco de trás de um carro. O pai está dirigindo, mas a criança está apavorada. Ela tem um volante de brinquedo na mão e fica girando esse volante freneticamente para a esquerda e para a direita, gritando, suando frio, achando que se ela parar de girar o brinquedo, o carro vai bater. Isso somos nós ansiosos. Isso é a nossa tentativa de controle. A gente perde o sono, a gente rói as unhas, a gente desenvolve gastrite e taquicardia tentando controlar o futuro, controlar os filhos, controlar o dinheiro. Mas a verdade dura é, o nosso volante é de brinquedo. Quem dirige o universo é Deus. Essa doença que você sente, esse peso no peito que os médicos chamam de ansiedade generalizada, nada mais é do que a exaustão de tentar dirigir o mundo do banco de trás. Descanse, solte o volante de plástico, o motorista real sabe o caminho. 3. A parábola do poço de água salgada, os vícios e excessos. Falamos sobre a glutonaria e a bebedice. Imagine um homem perdido no deserto, morrendo de sede. Ele encontra um poço, mas a água é salgada. No desespero, ele bebe. A água salgada engana. No primeiro gole, ela molha a boca e parece aliviar. Mas segundos depois, o sal desidrata o corpo ainda mais e a sede volta 2 vezes mais forte. Então ele bebe mais e a sede aumenta. É um ciclo de morte. A comida em excesso, o álcool, a pornografia, as compras compulsivas, tudo isso é água salgada. A sua alma tem sede de Deus, sede de paz, sede de amor, mas a carne te oferece uma pizza gigante, uma garrafa de bebida ou uma aventura sexual. Você bebe aquilo, alivia por 10 minutos, mas depois a culpa bate, o vazio aumenta e o corpo adoece.
Diabetes, cirrose, depressão são o resultado de tentar matar a sede da alma com o sal da terra. 4. A parábola da ferrugem. A inveja. A inveja é silenciosa, ela não faz barulho como a raiva. Ela é como a ferrugem num portão de ferro. Você olha para o portão e ele parece inteiro, mas a ferrugem está lá comendo o ferro por dentro dia e noite, faça chuva ou sol. Quando você menos espera, você vai empurrar o portão e ele esfarela na sua mão. Olhar para a vida do vizinho e desejar o que é dele, ou ficar triste porque ele venceu e você não, é ferrugem nos seus ossos. Você acha que ninguém está vendo. Você sorri para o vizinho, mas por dentro a sua estrutura está virando pó. A sua imunidade cai, a sua alegria desaparece, o seu corpo fica fraco. O remédio para a ferrugem é o óleo da gratidão. Quem agradece pelo que tem, impermeabiliza a alma contra a inveja. Conclusão. Quem está cuidando do seu jardim? Meu amigo, minha amiga, se você olhar para o seu corpo hoje e vir doenças que não deveriam estar aí, pergunte-se que tipo de jardineiro eu tenho sido. Eu tenho regado as sementes da raiva? Eu tenho adubado a terra da inveja? A carne é um péssimo jardineiro, ela só planta o que mata. Mas existe uma boa notícia. O dono do terreno, Deus, está disposto a ajudar você a arrancar essas ervas daninhas. Não tente arrancar tudo sozinho na força do braço, porque algumas raízes são muito profundas. Você precisa chamar o mestre jardineiro. Você precisa dizer: Senhor, eu não aguento mais segurar essa brasa. Eu não aguento mais beber água salgada. Limpa o meu terreno. Isso é o que chamamos de arrependimento e confissão. E é exatamente sobre como fazer essa limpeza de um jeito prático e real que vamos conversar no próximo capítulo. Capítulo 5. Terapia com Deus. A âncora da esperança e o resgate do bem. Atenção! Pare tudo o que está fazendo. Este capítulo é uma sessão de terapia prática. Vamos resgatar a sua vontade de viver através da memória. Você vai aprender a usar as coisas boas do passado como âncora para suportar a tempestade de hoje. Abra o coração para a esperança. Chegamos a um momento decisivo. Até agora, nós diagnosticamos o veneno e entendemos como o pecado adoece o corpo. Mas eu não quero levar você para a sala de cirurgia fraco, anêmico e sem vontade de viver. Antes de tratarmos o mal pela raiz, o que faremos no próximo capítulo, precisamos fortalecer o seu sistema imunológico e espiritual. Vamos propor aqui uma terapia, mas não uma terapia comum. O seu psicanalista hoje será o próprio Deus, e o divã será a sua própria memória. Eu quero que você pare tudo o que está fazendo. Se puder, feche os olhos por um instante depois de ler este parágrafo. O resgate do tesouro perdido. A mente humana tem um defeito de fábrica causado pela queda. Nós temos facilidade de lembrar traumas e dificuldade de lembrar bênçãos. A dor marca o cérebro como ferro em brasa, mas a alegria muitas vezes passa como brisa suave. Hoje vamos inverter isso. Vamos forçar a sua mente a buscar o bem. Eu quero que você viaje no tempo. Vá até a sua mais tenra idade. Qual é a lembrança mais antiga e boa que você possui? Não deixe a tristeza entrar agora. Bloqueie o ruim. Force a mente. Cave fundo. Talvez seja o cheiro de um bolo que sua avó fazia. Talvez seja o sabor de um sorvete num domingo de sol. Talvez seja um lugar bonito, um campo, uma praia, onde você se sentiu seguro. Talvez seja o abraço de alguém que te amava sem pedir nada em troca. Eu tenho uma tarefa prática para você. Hoje em dia, quase ninguém escreve à mão, mas eu quero que você pegue um papel ou abra um bloco de notas no seu celular agora. Escreva. Faça uma lista dessas lembranças. Vá até aquela caixa de fotografias antigas ou a galeria do celular e olhe. Veja as fotos do seu casamento quando o amor era novidade. Veja seus filhos pequenos, ou seus sobrinhos ou amigos leais. Encha os seus olhos de coisas boas.
Preencha o seu coração com a beleza que você já viveu. Respire essas memórias. A pergunta de $1 milhão. Agora que você se encheu dessas imagens, responda para si mesmo. Você trocaria tudo isso por alguma coisa? Você trocaria o amor dessas pessoas, a memória desses sorrisos, a beleza desses momentos por qualquer oferta deste mundo? Tenho certeza que não. Então, por todas essas coisas que você ama, eu te peço, encontre forças para reagir. Use esse amor como combustível. Olhe para a doença, olhe para o pecado que quer te matar e diga: eu tenho motivos para viver. Eu tenho memórias para honrar. Eu não vou me entregar. Imagine agora a pessoa que mais te ama ou que mais te amou neste mundo. Imagine essa pessoa ao seu lado agora, sorrindo para você, segurando a sua mão e dizendo: não desista, eu quero te ver vencendo. Faça isso em honra a essa pessoa. Reaja contra tudo que está te entristecendo. A minha âncora, o exemplo do meu pai. Eu vou abrir o meu coração para você entender o que é ter uma base. Eu tenho uma âncora. A minha âncora de vida humana é o meu pai. Ele já se foi. Morreu de forma trágica, atropelado, mas paradoxalmente ele está mais vivo do que nunca dentro do meu coração. Meu pai foi um servo de Deus fiel, um homem que criou 10 filhos com suor e dignidade. Ele nunca teve um carro do ano, nunca teve luxo. Ele viveu com os pés empoeirados de tanto trabalhar e caminhar. Mas ele é o meu maior exemplo de conduta, de alegria e de batalha. Quando eu penso em desistir, eu lembro dos pés empoeirados dele e da fé inabalável que ele tinha. Ele é a minha referência de que vale a pena ser honesto, vale a pena lutar. Você precisa ter uma âncora também. Pode ser seu pai, sua mãe, seu filho ou alguém que foi luz na sua vida. Agarre-se a essa memória para não naufragar na tempestade. A âncora eterna, a fonte de água viva. Mas talvez você me diga, autor, eu não tenho ninguém, sou sozinho ou minha família foi o motivo da minha dor. Se você não tem uma âncora humana, você tem a maior de todas, você tem Jesus. De vez em quando, pare e pense nele. Ele te amou a ponto de morrer por você numa cruz, nu e humilhado, só para não passar a eternidade sem você. Vale a pena ser fiel a ele, vale a pena insistir. A dor vai passar. Jesus fez uma promessa em Apocalipse 2:10. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. A coroa da vida não é um chapéu de ouro, é o presente da vida eterna, a plenitude da existência. Lembre-se da mulher no poço. Jesus disse a ela: quem beber desta água, do poço terreno, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus é essa fonte. Ninguém mais pode oferecer isso. O mundo oferece prazeres que dão mais sede depois. Jesus oferece uma água que satisfaz a alma para sempre. Encha-se de força agora. Guarde essas memórias boas como um escudo. Segure firme na sua âncora, seja ela a memória de um ente querido ou o próprio Cristo. Porque não sou eu quem está falando com você agora. É o próprio Deus indo no fundo do seu coração, resgatando a sua vontade de viver. Você vai precisar dessa força, porque no próximo capítulo nós vamos tratar de outro tipo de lembrança. Vamos ter que olhar para o lixo para jogá-lo fora. Vamos aplicar a cura definitiva. Mas você não vai fazer isso sozinho e nem fraco. Você vai fazer isso de mãos dadas com a sua âncora e com a certeza de que a vida te espera. Respire fundo. A cura está chegando. Capítulo 6. A lista condenável e o sangue puro. O caminho da limpeza real. Atenção! Chegamos ao momento da limpeza. Este capítulo vai te guiar pelo processo de confissão real. Você vai descobrir que não precisa ser perfeito para ser amado, mas precisa ser sincero para ser curado. Preste atenção na oração final, ela pode mudar o seu destino eterno. Lembra do meu pai? Aquele homem de pés empoeirados e coração fiel que mencionei no capítulo anterior? O fato de ele ser a minha âncora me traz uma certeza que move a minha vida, o desejo de um dia me reencontrar com ele.
Eu não tenho dúvidas de que ele foi para o destino guardado por Cristo. E essa esperança de reencontro no reino de Deus é o que faz a morte deixar de ser um ponto final e virar uma vírgula. Mas aqui precisamos ter muito cuidado. Muitas pessoas acham que, para ir para esse lugar onde meu pai está, precisam ser perfeitas, segundo regras humanas impossíveis. Isso é mentira. Diferente das exigências legalistas que muitos religiosos gostam de impor, existe perdão para todos os pecados. Jesus combateu com todas as forças a atitude dos fariseus. Eles criavam regras duras, fardos pesados que colocavam nos ombros dos outros, mas que nem eles mesmos conseguiam carregar. Mateus 23:4. Hoje não é diferente. Essa mentalidade de exigência de perfeição plástica cria uma barreira real entre quem precisa de Deus e a fonte da água viva. Entenda de uma vez por todas: Jesus não te rejeita pelo que você fez, não importa o tamanho da sua falha. Para Deus, o salário do pecado é sempre o mesmo: a morte. Romanos 6:23. Seja uma mentira branca ou um crime hediondo, a consequência espiritual é a separação. Mas a graça de Deus é maior que qualquer abismo. A barraca e a mansão, a nossa natureza real. Chegou a hora de você enfrentar a dura realidade da sua natureza. Não se iluda achando que você é bom. Nós somos falhos. O grande apóstolo Paulo, o homem que escreveu boa parte do Novo Testamento, teve a coragem de expor sua própria luta interna em Romanos 7, 15 e 19. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Você se identifica? Você promete que não vai mais ver pornografia e vê. Promete que não vai mais explodir de raiva e explode. Paulo chamou isso de o corpo desta morte, mas logo na sequência ele dá o grito de vitória: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. A solução não vem da sua força de vontade, vem de Cristo. Paulo compara o nosso corpo atual, cheio de dores e inclinado ao erro, com uma barraca ou tabernáculo terrestre. Uma barraca é frágil, rasga com o vento, não dura para sempre. Mas ele diz em 2 Coríntios 5:1 que quando essa barraca se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus, uma mansão espiritual. Essa é a nossa esperança. Jesus, o segundo Adão, nos fará nascer de novo em uma natureza incorruptível. Mas enquanto estamos na barraca, precisamos lidar com a sujeira que entra nela. O exercício da verdade, a sua lista. No capítulo anterior, você fez a lista das coisas boas. Agora, respire fundo. É o momento de fazer a lista das coisas erradas. Eu quero que você escreva. Pegue o papel ou o celular. Volte até os pequenos detalhes. Vasculhe a sua vida. Aquele dinheiro que você desviou, aquela traição que ninguém descobriu, aquele vício que você alimenta no escuro, as mentiras que você conta para parecer melhor do que é, o ódio que você nutriu. Escrever isso dói, dá vergonha, mas ao escrever você está fazendo algo poderoso. Você está reconhecendo o erro, e o reconhecimento é a base do arrependimento. Você está tirando o pecado da sombra e colocando na luz. A garantia real do perdão. Se você tiver a coragem de fazer essa lista e confessá-la a Deus, a Bíblia te dá garantias assinadas com sangue. Garantia 1. A fidelidade de Deus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Note que Ele é fiel e justo, porque o preço desse pecado já foi pago por Jesus na cruz. Ele não vai te cobrar 2 vezes. Se você confessa, a dívida está quitada. Garantia 2. A transformação da mancha. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Não importa quão suja, escura ou sangrenta seja a sua história, o alvejante de Deus é perfeito. Garantia 3. As vestes lavadas.
O livro de Apocalipse fala daqueles que venceram a grande tribulação. E como eles venceram? Estes são os que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E também diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 4. Compromisso de mudança, um passo de cada vez. O arrependimento não é só chorar, é mudar a direção. A Bíblia é muito prática. Em Efésios 4, 28, Paulo diz que aquele que furtava não furte mais. Simples assim. Se você mentia, o arrependimento é começar a falar a verdade hoje. Se você adulterava, o arrependimento é cortar o contato com a amante agora. É uma mudança real, passo a passo, um dia de cada vez, durante toda a sua vida. Você vai cair de novo? Talvez. Mas agora você não vive mais na lama. Você cai, levanta, se lava e continua andando. Oração de confissão e entrega. Eu quero convidar você agora a fazer a oração mais importante da sua vida. Não faça com fingimento, não faça com palavras decoradas. Imagine agora o rosto de Jesus. Imagine o rosto dele ensanguentado, coroado de espinhos, olhando para você com amor enquanto paga a conta dessa lista que você acabou de escrever. Em honra a esse sacrifício, ore comigo em voz alta, onde você estiver. Senhor Deus, meu Pai e meu Criador, eu estou aqui diante de Ti, despido de todo o orgulho, segurando essa lista de erros que cometi contra Ti e contra o meu próprio corpo. Eu confesso, Senhor, que não sou perfeito. Assim como Paulo, muitas vezes eu fiz o mal que não queria fazer. Eu errei, eu menti, eu guardei mágoa, eu me contaminei com os desejos da minha carne. Eu assumo a responsabilidade pelos meus atos. Não foi culpa dos outros, foi escolha minha. Mas eu creio, Pai, na Tua promessa. Eu creio que o sangue de Jesus, derramado na cruz, tem poder para apagar essa lista agora. Lava-me, Senhor. Torna a minha alma, que está vermelha de culpa, em algo branco como a neve. Eu recebo o Teu perdão. Eu paro de me punir porque Jesus já foi punido em meu lugar. E eu assumo hoje um compromisso real de luta. Eu vou lutar contra a minha carne todos os dias. Eu vou viver em novidade de vida. Onde eu roubava, não roubarei mais. Onde eu mentia, serei verdade. Obrigado, porque a minha barraca pode estar quebrada, mas a minha mansão está guardada no céu. Em nome de Jesus, eu me declaro perdoado, lavado e livre. Amém. Capítulo 7. A faxina do perdão, jogando fora o lixo dos outros. Atenção! Este capítulo toca na ferida mais profunda, a mágoa causada por pais, mães e pessoas amadas. Você vai receber uma ferramenta para jogar o lixo dos outros fora. Se você quer parar de sofrer pelo que fizeram com você, essa é a sua chance de se libertar. Você acabou de passar pelo processo doloroso, mas libertador, de limpar a sua própria consciência. Você confessou seus erros. Mas, para que a cura seja completa, precisamos olhar para o outro lado da moeda. Nós não somos apenas agentes do pecado, nós também somos vítimas do pecado alheio. Ao longo da vida, você foi ferido. Talvez a ferida tenha vindo de quem deveria te proteger. A falta de amor de um pai, a palavra maldita de uma mãe, a traição de um cônjuge, a puxada de tapete de um amigo. Isso tudo dói, e a tendência humana é guardar essa dor. Nós pegamos essas ofensas e as colocamos numa estante dentro do coração, e de vez em quando vamos lá, olhamos, lembramos e sentimos a dor de novo. Isso precisa acabar hoje. O buraco da rejeição parental. Vamos começar pelo mais difícil. Muitos de vocês carregam um buraco no peito causado pela negligência familiar. Meu pai não me quis. Minha mãe dizia que eu era um estorvo. Essa dor de orfandade é devastadora. Ela cria adultos inseguros, ansiosos, que mendigam afeto. Mas eu quero que você leia com atenção o que Deus diz em Isaías 49, 15. Ele faz uma pergunta retórica chocante. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Biologicamente, isso parece impossível. O instinto materno é fortíssimo, mas a Bíblia é realista. Ela diz, mas ainda que esta se esquecesse.
Sim, o mundo é quebrado. Existem mães que esquecem. Existem pais que abandonam. A realidade humana é falha e cruel. Mas o versículo não termina aí. Ele conclui com a promessa que cura a sua orfandade. Contudo, eu não me esquecerei de ti. Você não é órfão. Você pode ter sido rejeitado pelos seus pais terrenos, mas você é lembrado, amado e escolhido pelo Pai Celestial. O amor dele preenche as lacunas que a sua biologia deixou. Aceite essa paternidade perfeita. Deus nunca perdeu um aniversário seu. Deus nunca esqueceu de você numa escola. Ele estava lá. A toxicidade da mágoa. Lembre-se do veneno. Já mostramos nos capítulos anteriores, a mágoa é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Quem ofendeu você, muitas vezes está vivendo a vida feliz, viajando, sorrindo, e você está aí, com gastrite, com depressão, com insônia, remoendo o que aconteceu em 1990. Isso não é justiça, isso é suicídio lento. Perdoar não é libertar o outro da culpa, quem julga é Deus. Perdoar é libertar você da prisão do passado. O inventário das dívidas, a lista diária. Assim como você fez a lista dos seus pecados, agora você vai pegar um papel ou seu celular e vai fazer a lista das ofensas. Você precisa lembrar de tudo o que fizeram a você. A surra injusta, o abuso sexual, a palavra de humilhação na frente dos amigos, o dinheiro roubado, a traição. Não escreva para sentir raiva, escreva para passar o recibo. O perdão na Bíblia é um termo contábil, cancelar a dívida. Enquanto você não listar quem te deve, você não consegue cancelar a dívida. E atenção, essa lista deve ser atualizada todos os dias. Jesus nos ensinou a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é diário. Se hoje alguém te fechou no trânsito, ponha na lista e perdoe. Se seu chefe foi grosso, ponha na lista e perdoe. Não vá dormir com lixo novo no coração. O lixo de hoje tem que ser jogado fora hoje. O ato de liberar perdão. Perdoar não é sentir um quentinho no coração. Perdoar não é conviver com quem te faz mal. Você pode perdoar e manter distância segura. Perdoar é uma atitude de fé e obediência. É dizer: Senhor, fulano me feriu, doeu, mas eu abro mão do meu direito de vingança. Eu lanço sobre ti essa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. 1 Pedro 1:7. Eu decido não carregar mais esse peso. Quando você faz isso, você tira o ofensor das suas costas e o entrega nas mãos de Deus. E as mãos de Deus são muito mais justas que as suas. Oração de liberação de perdão. Chegou a hora da faxina. Pense nas pessoas que te feriram. Visualize o rosto delas, uma por uma. Pais, irmãos, ex-amores, inimigos. Vamos fazer uma oração de entrega. Não saia deste capítulo sem liberar o seu coração. Ore em voz alta. Senhor Jesus, médico da minha alma, eu venho a ti agora não para pedir perdão, mas para liberar perdão. O Senhor viu tudo o que fizeram comigo. O Senhor viu as lágrimas que derramei quando ninguém estava olhando. O Senhor sabe da falta de amor, da rejeição e das palavras duras que ouvi. Agora fale o nome das pessoas que te feriram. Pai, em nome de Jesus, eu decido perdoar. Diga o nome da pessoa. Eu perdoo porque ela fez. Diga o que ela fez. Ainda que doa lembrar, eu decido não cobrar mais essa dívida. Eu rasgo essa nota promissória. Agora. Eu o solto. Eu não sou mais carcereiro da minha própria dor. Senhor, a tua palavra diz que ainda que uma mãe se esqueça, o Senhor não esquece de mim. Eu recebo o seu amor de pai. Cura a minha orfandade. Cura a minha rejeição. Eu lanço sobre ti toda essa mágoa, todo esse rancor antigo que estava apodrecendo os meus ossos. Eu jogo esse lixo fora agora. Eu abençoo aqueles que me amaldiçoaram para que eu seja livre. Lava a minha memória, que a lembrança do passado não tenha mais poder de me causar dor. Eu sou livre para amar de novo. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 8.
O espelho da graça. A difícil arte de perdoar a si mesmo. Atenção! A ciência diz que a culpa é a maior causa de doenças mentais. Neste capítulo, você vai enfrentar a pessoa mais difícil de perdoar: você mesmo. Vamos quebrar a tirania da perfeição, e você vai aprender a se olhar no espelho com os olhos de Jesus. Chegamos a um ponto crítico da nossa jornada. Você já fez a lista dos seus pecados e pediu perdão a Deus. Você já fez a lista das ofensas e liberou perdão aos outros. Mas existe uma terceira pessoa nessa sala que ainda precisa ser perdoada. E essa pessoa é você. Há um relato famoso na psicanálise e na psiquiatria cristã sobre o diretor de um grande hospital psiquiátrico na Inglaterra. Ao ser questionado sobre a cura de seus pacientes, ele disse uma frase que ecoa até hoje: "Se eu pudesse convencer os pacientes deste hospital de que eles estão verdadeiramente perdoados, 75% deles poderiam receber alta e ir para casa amanhã." Pense na gravidade disso. A maioria das doenças mentais, das neuroses e dos colapsos nervosos não vem de um defeito biológico, mas de uma culpa esmagadora que a pessoa não consegue soltar. O perdão é literalmente a chave da sanidade. A tirania da perfeição. O meu testemunho. Eu preciso confessar algo a você. Quando eu me deparei com o exercício que vou te propor agora, eu hesitei, eu travei. A proposta era simples: escrever uma carta de elogio para mim mesmo. Parece fácil, não é? Mas eu demorei muito a conseguir escrever a primeira linha. Minha mão pesava. Por quê? Porque durante toda a minha vida eu fui condicionado a uma exigência pessoal elevadíssima. Eu era o meu pior carrasco. Nada do que eu fazia estava bom o suficiente. Vivemos num mundo cruel, onde as pessoas que mais cobram perfeição dos outros são geralmente as que possuem as imperfeições mais ocultas. Não se deixe enganar pelas redes sociais ou pelas poses de santidade. Ao olhar para os outros, não os veja como deuses ou melhores que você. Eles não são. Eles são tão pecadores quanto você. São tão mortais quanto você. Todos sangram, todos choram, e todos precisam da mesma graça. O exercício da carta, redescobrindo o seu valor. Para que a cura se complete, você precisa fazer as pazes com a pessoa que você vê no espelho. Eu quero te incentivar agora a escrever uma carta de elogio para você mesmo. Ah, mas eu não tenho nada para elogiar. Eu sou feio, eu falhei, eu engordei. Pare com isso. O diabo é o acusador. Não tome o lugar dele. Se você tiver dificuldade para começar, use a chave mestra. Comece escrevendo assim: Jesus, eu sei que você me ama, porque morreu na cruz por mim. O meu valor não está na minha conta bancária ou na minha aparência, mas está no tamanho do amor que o Senhor tens por mim. Se tu pagaste um preço de sangue pela minha vida, é porque eu valho muito. Continue escrevendo. Eu sou único, não existe outro eu no universo. Eu sou insubstituível para Deus. Eu sou importante para a vida de alguém, mesmo que eu não veja agora. E se você se sente sozinho, se não tem família por perto, escreva: mesmo que eu viva sozinho aqui, o Senhor está comigo. E se neste mundo eu não tiver uma irmandade, eu sei que no reino dos céus eu terei uma família eterna me esperando. Quebrando o espelho da Barbie. Muitos de nós não conseguimos nos perdoar ou nos amar porque olhamos para o corpo e não vemos o padrão que a TV vende. Não deixe que ninguém te faça sentir inferior. Se os problemas da vida te fizeram ganhar peso, se você não tem o corpo de uma boneca Barbie ou os músculos de um herói de cinema, se o seu rosto já tem rugas e não é o das grandes modelos fotográficas, se você não tem os atributos que a sociedade diz que são acima da média, isso nada importa para Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel 16, 7: O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor
olha para o coração. O seu corpo é o templo do Espírito Santo, não uma vitrine de loja. Respeite a sua história. Essas marcas no seu corpo, esse peso a mais, talvez sejam cicatrizes das batalhas que você venceu para estar vivo hoje. Honre sua sobrevivência. O ritual do espelho. Depois de escrever sua carta, vá para a frente de um espelho. Olhe nos seus olhos. Pode ser estranho no começo, mas fale em voz alta. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu vou passar a cuidar melhor de mim mesmo. Você precisa ouvir a sua própria voz declarando paz. Se Deus, que é santo e perfeito, já te perdoou, como vimos no capítulo anterior, quem é você para continuar se condenando? Seria você mais justo que Deus? Não. Aceite o veredito de inocência. Oração de auto-perdão. Agora, vamos selar esse momento com uma oração profunda. Vamos pedir a Deus a capacidade de nos enxergarmos como Ele nos enxerga, com amor. Senhor Jesus, meu Salvador e meu amigo, eu te agradeço porque o Senhor não desistiu de mim, mesmo quando eu desisti. Pai, eu confesso que tenho sido duro demais comigo mesmo. Eu tenho me tratado com um rigor que o Senhor não usa comigo. Eu tenho olhado para os meus defeitos físicos e falhas passadas e me sentido um lixo. Perdoa-me por não valorizar a obra-prima que tu criaste. Hoje, Senhor, com a tua ajuda, eu decido me perdoar. Respire fundo e diga o seu próprio nome agora. Eu me perdoo pelos erros do passado. Eu me perdoo pelas oportunidades perdidas. Eu me perdoo por não ser perfeito. Eu aceito que sou humano, que sou falho, mas que sou profundamente amado. Eu rejeito toda palavra de maldição que lançaram sobre a minha aparência ou sobre a minha capacidade. Eu sou teu filho, tua filha. Eu sou único. A partir de hoje, eu me levanto não como uma vítima, mas como alguém que foi lavado pelo sangue e que tem valor infinito. Eu me amo porque tu me amaste primeiro. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 9. O passo mais difícil. A ponte da humildade. Pedindo perdão. Atenção! Não basta limpar o coração por dentro. Às vezes precisamos limpar a sujeira que deixamos na vida dos outros. Este capítulo te desafia a cruzar a ponte da humildade e buscar a reconciliação. Se você tem a coragem de ser livre, ouça como reconstruir laços quebrados. Nós já falamos com Deus, já perdoamos quem nos feriu, já nos perdoamos. Mas existe uma peça final nesse quebra-cabeça da cura, que muitas vezes é a mais difícil de encaixar: a reconciliação. Não basta limpar o coração por dentro. Às vezes precisamos limpar a sujeira que deixamos na vida dos outros. A Bíblia diz em Mateus 5, 23, 24, que se você estiver levando a sua oferta ao altar e lá se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a oferta e vá primeiro reconciliar-se com teu irmão. Note a seriedade. Jesus diz que a reconciliação com as pessoas é pré-requisito para a adoração a Deus. A coragem de quebrar o orgulho. Talvez você diga, mas eu não fiz nada de errado. Cuidado! Muitas vezes nós ferimos as pessoas e nem percebemos. O nosso tom de voz, a nossa indiferença, a nossa ausência, tudo isso machuca. A pessoa ao seu lado pode estar guardando uma mágoa silenciosa de você há anos. Eu quero te desafiar a dar o primeiro passo. O orgulho diz: espere ele vir falar comigo. O amor de Jesus diz: vá você falar com ele. O roteiro da reconciliação. Como fazer isso? Como chegar num filho que você magoou, num pai distante ou num cônjuge ferido? Você não precisa de um discurso elaborado. Você precisa de humildade. Eu sugiro que você procure essa pessoa. Pessoalmente é melhor, mas se não der, mande uma mensagem de voz ou carta e diga algo assim: olha, eu não sei se você vai receber bem o que vou te dizer agora,
Talvez eu tenha cometido erros com você que eu nem percebi. Talvez eu tenha te ferido com meu silêncio ou com minhas palavras. Mas porque eu acredito em Jesus Cristo e porque Ele tem me perdoado e me transformado, eu quero também te pedir perdão. Eu reconheço que não sou perfeito. Estou procurando me tornar uma pessoa melhor, inspirada em Cristo. Se houver algo que eu fiz que te chateou e você guardou em silêncio, eu sinto muito. Eu quero zerar a nossa conta. Você pode me perdoar? Pais e filhos, a cura das gerações. Quero falar especificamente com famílias agora. Pais, não tenham medo de pedir perdão aos seus filhos. Isso não diminui a sua autoridade. Isso aumenta o respeito que eles têm por você. Um pai que diz, eu errei, ensina ao filho o caminho da honra. Filhos, quebrem o gelo com seus pais. A vida é curta demais para sustentar muros de silêncio. Se a pessoa aceitar o seu pedido, se houver abertura, faça uma oração junto com ela. Não precisa ser uma oração longa, apenas segurem as mãos e digam: Senhor, obrigado por restaurar a nossa aliança. Nós recomeçamos hoje em paz. E se a pessoa não aceitar? Se ela te rejeitar? Fique em paz. A sua parte foi feita. A Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Você construiu a ponte. Se o outro não quer atravessar agora, deixe a porta aberta e siga sua vida com a consciência limpa e curada. Capítulo 10. A resolução de uma mudança real. O poder da declaração diária. Atenção! A cura precisa de manutenção. Não adianta ser curado hoje e adoecer amanhã por voltar aos velhos hábitos. Neste capítulo, você receberá um ciclo de orações para os 7 dias da semana. Copie, imprima e blinde a sua mente todos os dias. Chegamos ao momento de transformar a teoria em hábito. Você aprendeu a identificar o veneno, a confessar, a perdoar os outros e a perdoar a si mesmo. Mas como a nossa mente é acostumada a voltar para os velhos trilhos do pessimismo, precisamos forçar uma mudança de rota. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Eu quero propor a você uma resolução de mudança real. Não adianta ler este livro e amanhã voltar a reclamar da vida ao acordar. A cura precisa de manutenção. Abaixo preparei um ciclo semanal de declarações. São orações curtas, baseadas na palavra, para você fazer todos os dias ao abrir os olhos de manhã e antes de fechá-los à noite. A repetição gera a mentalização. A mentalização gera a fé. E a fé move a mão de Deus. Nota: para facilitar, vou deixar este texto escrito nos comentários/descrição deste vídeo, para que você possa copiar, imprimir e colar no espelho do seu banheiro ou na cabeceira da sua cama. Conclusão: o fim do começo, uma retrospectiva da cura. Chegamos ao final deste primeiro volume do livro Falando de Cura. Eu quero agradecer a você que teve a coragem de caminhar comigo até aqui. Não foi uma jornada leve, eu sei. Nós mexemos em feridas antigas, abrimos quartos escuros da alma e encaramos verdades que a maioria prefere ignorar. Vamos relembrar o caminho que trilhamos juntos? Olhe para trás e veja o quanto você cresceu. O choque de realidade. Você entendeu que a graça não é desculpa para pecar e que a semeadura é real. O diagnóstico. Você aprendeu que o corpo é o palco onde a alma encena suas dores e que muitas doenças são venenos espirituais. A identificação. Você deu nome aos bois, a raiva, a inveja, a imoralidade, a falta de perdão. A esperança. Você buscou âncoras na sua memória e, acima de tudo, na promessa de Jesus. A grande limpeza. Você confessou os seus pecados a Deus, liberou o perdão para quem te feriu, aprendeu a se perdoar e finalmente teve a coragem de pedir perdão para quem você feriu. A manutenção.
você recebeu as declarações diárias para blindar a sua mente durante a semana. Este livro não termina quando o áudio acaba. A cura é um processo, é um estilo de vida. A sujeira do mundo vai tentar voltar. Os velhos hábitos vão bater na porta. Por isso, meu conselho final é: ouça este livro novamente. A fé vem pelo ouvir. Fixe este conhecimento. Quando sentir a raiva voltar, ouça o capítulo sobre a toxicidade. Quando a culpa bater, ouça o capítulo sobre o auto-perdão. Use este material como seu manual de consulta diária. Eu sou apenas um coautor, um instrumento falho que Deus usou para transmitir experiências reais. O verdadeiro autor da sua cura é o Espírito Santo. Que você viva a partir de hoje não mais como um doente sobrevivendo, mas como um filho amado vivendo a plenitude da vida. Que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Nota de encerramento. Não se isole, fale com Deus e viva. Durante este livro, talvez você tenha identificado venenos terríveis na sua vida, coisas que você guardou por anos, e o inimigo da sua alma vai tentar fazer com que você sinta vergonha e se esconda novamente na caverna do silêncio. Não faça isso. A cura passa pela fala. O veneno sai quando a gente abre a boca, e existem 2 caminhos de fala que você precisa percorrer. Primeiro, e mais importante, fale com Deus. Jesus nos ensinou a orar em todo o tempo. E o que é orar? Orar não é usar palavras bonitas ou decorar frases religiosas. Orar é falar, é abrir o coração, é rasgar a alma. Deus te escuta. Acredite nisso. Tenha fé. Ele não se assusta com a sua sujeira, com a sua raiva ou com o seu pecado. Ele já sabe de tudo, mas ele quer ouvir da sua boca. O falar com Deus traz cura imediata para o espírito aflito. Não espere estar limpo para falar com ele. Fale com ele para ficar limpo. No chuveiro, no carro, no quarto trancado, converse com o Pai. Diga: Senhor, eu tomei veneno, eu estou com inveja, eu estou com ódio. Me ajuda. Essa conversa constante, essa oração de todo o tempo, é o respirar da alma saudável. Segundo, confesse e busque ajuda humana. A Bíblia também orienta: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Tiago 3,16. Eu sei que é difícil, mas não se isole. Procure um psicanalista, psicólogo ou psiquiatra. Eles são éticos, têm sigilo absoluto e são preparados para ouvir o que você tem medo de falar em voz alta. Procure o seu pastor, padre ou um líder espiritual maduro. Se for vício, busque grupos de apoio. Se a angústia for de morte, ligue para o CVV. Existem pessoas dispostas a ouvir. Use todos os recursos, do céu e da terra. Faça o que tiver que fazer, mas não fique sozinho com os seus demônios. E sobre o perdão, tenha certeza absoluta. Jesus Cristo já te perdoou na cruz. O sangue dele é suficiente. Receba esse perdão. Pare de se punir. Limpe os venenos da sua vida. Limpe-se através da confissão a Deus e aos homens. Volte a cantar. Volte a sorrir, volte a falar. Seja realista, o nosso corpo vai envelhecer e vai morrer. Essa é a nossa cruz, mas a nossa esperança é eterna. Nós seguimos firmes, com fé inabalável, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Fale com Ele agora e viva.